Ô pessoal, tudo bem aí com vocês? Bom, hoje a gente vai falar de algo bem interessante, algo um pouquinho diferente do que a gente geralmente fala, que vai se aplicar não só à nossa criança interior, mas também às crianças, caso vocês sejam pais também, que estejam aí na vida de vocês. Meu nome é Emily, eu tô aqui hoje mais uma vez para estar falando com vocês sobre algo que é muito importante para mim. Eu estou de férias na casa dos meus sogros, gente, olha que maravilha esse lugar aqui. Não estou no mesmo vídeo, eu acabei de assistir meu último vídeo, eu vi que eu tô com as unhas inteiras, ó. Nem tô com unha mais inteira, tá? É um outro dia, um outro momento, uma nova inspiração que eu tô trazendo aqui pra vocês pra gente bater um papo bem aberto sobre esse lance de calar a nossa criança interior ou de calar as nossas crianças se temos em casa. A gente tem que começar, eu acho, quando falar de criança interior, né? Que é uma coisa que as pessoas estão falando tanto, né, de criança interior, mas o entendimento do que é essa criança interior, né? Quando às vezes a gente pensa nessa criança interior, a gente fala assim, é aquela parte nossa lá que tá meio esquecidinha, né? Que morou lá atrás e que foi a minha criança que eu não sou mais, eu não sou nem conectada, mas deve ser alguma coisa que tá na moda, porque o povo fala tanto de criança interior, né? Então vamos entender um pouquinho primeiro do conceito do que é a criança interior. E como é que a gente não cala, né? E como é que a gente ouve um pouquinho mais, né? Então, quando a gente estuda um pouquinho de psicologia, gente, uma das coisas que a gente aprende é que existe aí uma idade, até por volta de uns 5 anos de idade, 6 anos de idade, e na psicologia se estende até os 7, né? Mas é onde tem muita coisa que acontece, entre os 5 e 7, que é onde falamos que a criança entende tudo e absorve tudo que está ao seu redor, né? Então, ela aprende, ela absorve, ela entende que tudo aquilo que é parte do fora também é parte do dentro. E aí é onde ela incorpora, né, alguns padrões de comportamento, algumas ideias, né, algumas visões do mundo, algumas decisões importantes. Então eu super convido as pessoas que nunca fizeram, por exemplo, para fazer tem várias, né, várias terapias que trabalham com isso, mas tem, por exemplo, dentro da psicologia a PNL, né, que trabalha com a linha do tempo, né. Então as terapias de linha do tempo são super interessantes e trabalham justamente com padrões antigos de coisas que nós acreditamos e que nós trazemos com a gente. Então, quer dizer que muitas das nossas decisões, elas ainda estão feitas e tomadas com a cabecinha dos 4, 5, né, a maioria das vezes entre os 5 e 6, 7 anos de idade, né, onde tomamos decisões importantes inconscientemente e que ficam gravados aqui na nossa caixinha do inconsciente. Então, você nem sabe que tá lá, né, mas assim, eu tenho medo de tal coisa. Por que será? Já parou pra pensar nisso? Eu acredito que, sei lá, ter uma doença, tem que ter essa emoção ligada a qualquer doença que apareça. Então, são coisas que a gente viveu e que foi aprendido dentro daquele ambiente que estávamos, né? E isso é muito interessante porque a criança interior, ela se manifesta milhões de vezes. Então, se nós não estamos com ela bem claras aí dentro da gente, né, de estar ouvindo, de estar dando a atenção devida, essa criança interior muitas vezes vai agir como uma criança mesmo, jogar a cadeira, né, para chamar a atenção nossa para alguma coisa, né? Então, assim, se a gente começa a falar um pouco de criança interior, é bem claro que são coisas que estão ali no nosso passado, né? Que estão ali, que foram parte de alguma coisa que passou. Eu sempre conto essa história da criança interior, que eu acho um barato, que aconteceu comigo, né? Uma vez, eu moro aqui na Austrália, né? Aqui em Sydney, e eu voltei para o Brasil para visitar minha mãe, e a minha mãe e eu fomos na escolinha, né? Na escolinha que eu estudei. E aí eu lembro de ter ido no banheiro, né? Olha que interessante, gente. Fui no banheiro. Quando eu voltei do banheiro, eu olhei pra minha mãe e falei pra minha mãe, né? Eu não demorei, minha mãe falou, você já voltou? Eu falei, então, mãe, trocaram, né? Trocaram os vasos, né? Do banheiro. Eu vou precisar procurar outro banheiro. Foi tão engraçado. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, trocaram, filha? Ou será que você cresceu? Aí eu, ah... Falei, pois é, né, mãe? Eu acho que eu cresci, né? Então, a criança interior e o que ela vê muitas das situações é exatamente essa história, né? Eu, no momento que eu era uma criança, eu acreditei que aquele vaso era grande, né? Ele era grande, porque ele era por uma criança de 5, 6 anos. Mas depois que a gente passa o tempo, a gente vai olhar o vaso de novo, o vaso não era grande. Era a minha percepção daquilo, naquele determinado momento. Então, acho importante entender a criança interior primeiro, para entender se a gente está dando voz, está dando vazão às emoções dessa criança, tá? Isso para quem não tem filho, né? Fica bem fácil de entender. E para quem tem filho, como é que isso funciona?
Essa criança interior, que claro que somos nós, também temos aí a responsabilidade dessa criança, né, dessa nova vida que está sendo dada pra gente, né, com forma de filhos, né. Então quem tem filhos sabe muito bem. E aquela pressão, né, que tem em cima da gente de não fazer nada errado, né, que a gente já sabe que não existe, mas a gente às vezes, por muito amor, né, às nossas crias, a gente acaba tendo essa pressão que é colocada em cima da gente. Então, o que eu quero falar muito claramente hoje, gente, é o entendimento da criança interior, tá? E é também a responsabilidade da criança que tá com a gente. Porque se a gente olhar para as duas, a gente vai perceber que temos responsabilidades parecidas. Claro que o seu filho nunca vai substituir a sua própria criança interior. Nem pensa nisso, tá? Porque a sua criança interior é responsabilidade sua. Mas no trabalho, muitas vezes, com quem está fora e que nós vemos na capacidade de criança, muitos das coisas que precisávamos trabalhar nas nossas crianças interiores vão estar ali e vão aparecer. Então, eu quero também trazer isso para lembrar a gente, tá? Que vão ter alguns vídeos que eu vou trazer alguns assuntos de maternidade, né? Porque eu sou mãe, né? Então, eu acho que tenho aprendido muito com a minha filha, muito aprendido com o processo inteiro de maternidade, muitas coisas que com certeza eu não teria a oportunidade de ter se eu não fosse mãe, mas muitas outras que, claro, que todo mundo tem oportunidade. Só é mãe quem precisa passar pela maternidade, gente. Tem gente que já passou de PhD dessa parte, não precisa. Então, por isso que não tem filho. Eu realmente acredito que ter filho não é só uma decisão nossa, mas é uma decisão do plano inteiro, né, de trazer a gente aqui para também trabalhar em coisas importantes pra gente. Então, assim, por que eu tô falando nisso, gente? E de não calar essa criança interior e não calar a nossa criança. Vamos passar um pouquinho pra nossa criança se somos pais. E eu vou contar essa história pra vocês, porque aconteceu 2 dias atrás, a gente tá aqui de férias na casa dos meus sogros, e nós estávamos no parquinho, olha que interessante. E minha filha, gente, pra quem conhece sabe bem, né? Ela é assim, ela tem muitas coisas interessantes, assim, mas a minha filha me pega de calça curta o tempo todo, né? Ela é um mini adulto, né? Então, às vezes, pra lidar com a minha filha é difícil, porque eu não sei o que fazer, tem hora, né? Então, tem hora que eu olho pro meu marido olha pra mim e fala assim, e agora? O que a gente vai fazer, né? E minha filha é assim. Então, ela, como uma criança muito feliz, muito alegre e tal, né? Muito reservada, muitas vezes, mas muito territorial. Então, o que é dela, né? E é claro que ela também está aprendendo no processo inteiro de aprender a dividir, de lidar com o que é dela, o que é que não é. Então, ela está nesse processo agora. Mas o que é interessante, o que aconteceu há 2 dias, foi que a gente estava num parquinho, né? E minha filha chegou num dos brinquedos, né? E tava lá brincando e veio um menino próximo dela para querer passar na frente dela no brinquedo. E a minha filha, assim, gente, ela tem 2 anos e meio, mas ela não é dessas meninas super grandes, né? Ela parou ali, olhou bem pra cara do menino e falou assim, não, você não vai passar. E eu e meu marido, a gente tá tão acostumado a, sim, a gente dá o maior suporte pra ela ser essa criança badass, né, que a gente fala, forte, com determinação, mas muito importante ser, né, ter respeito pelas pessoas. Então, o nosso respeito não é mais a nossa vontade não é mais importante que o nosso respeito. O nosso respeito vem sempre em primeiro lugar. Então, eu e ele estamos sempre falando com ela, Sofia, filha, né, deixa o neném passar, porque senão ele vai ficar te esperando, né? Então, a gente respeita o espaço e o direito dele de ir e vir, né? E nós respeitamos o seu, que você não tá pronta ainda. Então, a gente tá sempre tendo essas conversas longas, essas negociações com ela, né? Mas o que foi engraçado foi que nesse dia no parquinho, a mãe desse menino tava do nosso lado, né? E aí ela olhou pra gente, quando ela viu a Sofia fazendo aquilo, porque a minha filha, assim, parece uma adulta de, sei lá, de 20 anos. Ela para e fala assim, não, você não vai passar, né? Ela fala em inglês pra ele, não, você não vai passar agora porque eu tô brincando, obrigada. E a gente, oh meu Deus, né? E aí a gente olhou bem pra ela e falou, filha, né? Lembra que a gente respeita as pessoas? E essa mulher chegou pra gente, a mãe desse outro menino que chegou perto dela e falou assim, olha, tô pra ver uma criança que venha com tanta força assim, né? E nós precisamos de líderes assim. Nós precisamos de mulheres assim. Que bonito que ela sabe o que ela quer, né? Ai, gente, pra quem é pai e mãe, né? Assim, que alívio, né? Mais uma coisa que eu não vou ter que lidar agora, né? Que era lidar e explicar pra essa mãe exatamente isso que a gente acredita que é, mas de uma forma respeitosa, né? E a gente só olhou pra ela e falamos nós dois pra ela, nossa, né, que alívio você conseguir entender isso. Que assim, nós ensinando ela, claro, né, a ter respeito pelo outro, mas também falando, não cala tua voz, né. E eu acho que, e foi muito legal, né, ouvir isso, assim, fiquei super grata, conversar com a mulher, foi bem legal. Mas eu acho que o que é importante disso, né, gente, é lembrar
justamente que por sermos pais, né, e somos aqueles que estão ajudando a fazer essa experiência, né, da criança, né, do ser criança para os nossos filhos, de uma responsabilidade enorme, de não calar a voz deles, de não deixar e não passar por cima das vontades deles, por qualquer que seja a razão, né? Então, como eu sempre falo, o mais importante é que ela sabe o que ela quer e ela é bem clara no que ela quer. Entenderemos, né, e trabalharemos na parte do entendimento de que você sim tem o direito de se expressar, mas você também tem a responsabilidade do ouvir, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante e que, trazendo agora um pouquinho para a nossa criança interior, também faz sentido. Então, nossa responsabilidade com a nossa criança interior é também permitir que essa criança se expresse, que ela mostre pra gente onde é que está ferido, que ela mostre pra gente onde está o problema, ou que ela também determine os seus limites nas situações. Então, assim como nós cuidando do nosso, né, inteiro aqui, né, como criança interior, como seres humanos adultos, é a mesma coisa que se aplica para uma criação de uma criança. Então, eu acho assim, extremamente importante entender que são duas coisas muito parecidas, né? Entender que somos sim responsáveis pela nossa expressão com amor e respeito, mas também temos todo o lance de dar permissão para as pessoas também se expressarem dessa forma, principalmente aqueles que são os nossos filhos. E aí que elas trabalham uma coligação bem interessante, tá? E a pergunta que vai pra gente: nós estamos dando a permissão da nossa criança interior falar com a gente? Nós estamos ouvindo essa criança para depois ensinar ela que existem limites e que é preciso ser feito isso com respeito? Ou estamos calando a voz dessa criança interior, ou calando a voz dessas crianças que são nossas, para que elas não se expressem de uma maneira que a sociedade não está pronta para lidar? Então, assim, nada justifica a falta de respeito e de amor, nada, né? Mas o que eu não quero, e justamente com a minha filha, é calar a voz dela. Deixar com que ela tenha medo de se expressar. Deixar com que ela sinta que é errado colocar limites. Que é errado colocar todos esses, se colocar em primeiro lugar e tudo aquilo que ela acha que é importante. Se toda vez que ela colocar o que é importante para ela e eu disser para ela que ela está errada, ela, justamente pela falta de maturidade, não vai entender que eu tô falando, olha filha, tem só que comunicar direito, né? Ela vai entender que todo o contexto daquela comunicação está incorreto. Por isso, o cuidado tão grande que tem que ser dado para a nossa criança interior e para as nossas crianças, para que elas entendam que elas são sim, elas têm o direito sim de ter a sua opinião, que elas têm o direito sim de colocar aquilo que elas querem ser feito, mas claro, sempre com educação e com respeito. Então, assim, nós que somos pais, né, e temos outros pais, amigos que são pais, é uma dúvida constante, né, porque nós vivemos em sociedade, então trazer às vezes o que nós acreditamos certo, muitas vezes vai bater de frente com as outras pessoas. As pessoas vão entender aquilo como um ataque pessoal, principalmente onde vivemos, na sociedade que vivemos, em que o oposto e o diferente está sendo visto como errado. Então, isso é um trabalho super importante, tá? Do entendimento do que essa voz está me dizendo, do entendimento da minha necessidade e do uso, da ouvir a minha necessidade primeiro, para que eu consiga me expressar para o outro de uma maneira, né, coloquial, respeitosa e amorosa, né? E não existe isso acontecer, gente, se eu não estou ouvindo isso primeiro, tanto da criança minha interior, quanto da criança que eu crio. Isso é super importante de ser lembrado. Então, o ouvir primeiro com atenção. E aí? E depois que a gente ouve? Qual que é o segundo passo pra gente? O segundo passo, depois que nós entendemos e ouvimos essa voz interior, ouvimos essa criança, é saber colocar as nossas opiniões, as nossas posições respeitosamente. Fala, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou chegar e colocar essas informações de uma forma respeitosa? Existem milhões de maneiras, né? Existem milhões de maneiras de sermos assertivos com o problema sem sermos desrespeitosos. Agora, o que acontece muito, porque estamos numa sociedade que é extremamente violenta na sua comunicação, parece que nós não temos o direito de expressar, porque o expressar vai sempre sair errado. Isso não é uma verdade. Um dos princípios da comunicação violenta, que já tem um vídeo inteiro falando de comunicação violenta aqui, depois a gente vai estar falando mais, mas é literalmente o entendimento, o ouvir o outro, é o entendimento da necessidade do outro, também quando eu consigo ouvir a minha. Como nós sabemos que relacionamentos são espelhados,
tudo que eu faço com o outro, na realidade, é um reflexo do que eu faço comigo, fica fácil. Porque se eu me trato com respeito, eu ouço a minha criança interior, é lógico que eu vou conseguir ouvir a criança do outro também, porque não tem conflito. Se eu ouço a criança do outro e não ouço a minha criança, existe um conflito natural. Porque eu estou dizendo o quê? Estou dizendo não para mim e sim para o outro. E tendo relações que nós sabemos que quando dizemos sim para o outro e não para a gente, nós acabamos num momento de ressentimento, né? Porque a gente vê que a gente não está sendo ouvido. Então, quando nós passamos para a segunda fase disso, é literalmente o entendimento de que é possível se comunicar sem violência. A gente pode dizer para o outro até a nossa necessidade sem sermos violentos. Nós podemos ouvir o outro, entender a verdade do outro e colocar aquilo que é importante pra gente. Então, de uma forma geral, por exemplo, com a minha filha, uma das coisas que eu falo para ela, quando eu vejo uma criança estar se aproximando, eu já começo a conversar com ela. Falo, olha, esse lugar aqui é um lugar público, filha. Todo mundo brinca com todos os brinquedos. Então, vai estar se aproximando uma criança de você. Presta bem atenção, porque às vezes ela vai querer brincar junto com você. Então, às vezes, e não é toda vez, né, gente, que eu consigo fazer isso, porque tem hora que as crianças saem, você não sabe nem da onde, né, do bueiro, às vezes, cai do céu as crianças, que você não vê de onde é que tá saindo. Mas quando eu tenho a oportunidade de ver de onde é que essa criança tá vindo, a primeira coisa que eu faço é já ter essa conversa com ela, de entendimento da necessidade do outro também. E falar, você sim pode brincar no teu brinquedo até você acabar. E eu respeito o tempo de você brincar com o seu brinquedo. Você quer brincar com o seu brinquedo o dia inteiro, ou esse dia inteiro, você brinca, tá? Mas se você entender que o outro também quer brincar, seria importante. Então, nós viemos do princípio do entendimento do que é nosso, do acolhimento do que é nosso, para o entendimento do que é do outro. E aí, a comunicação disso fica muito mais leve. Então, nesse momento que minha filha, por exemplo, está brincando com esse brinquedo, a minha comunicação vai ser, olha, a minha filha está brincando com esse brinquedo agora, quando ela acabar é a sua vez, né? Nós falamos muito aqui na Austrália, que é uma frase que a gente fala sempre, né? Take your turn, né? Quer dizer, espera a sua vez, né? E tem que ter vez. Então, o que eu acho que é muito legal disso, é de uma filosofia montessoriana também, é dizer para a criança que a criança precisa esperar a vez dela. Então, isso treina a paciência da criança que está querendo brincar, no caso a minha filha, e treina também a resiliência da outra criança. Porque o que a gente está fazendo? A gente está falando, olha, vocês todos têm o direito, mas nesse momento essa pessoa está aqui fazendo isso, está brincando com esse brinquedo. Então, se ela está brincando, é a vez dela. Quando acabar a vez dela, ela passa a vez para você. Então, nós ensinamos paciência dos dois lados, né? Isso com a maternidade. E sem a maternidade, como é que isso funciona? Muito simples. Eu entendo a minha necessidade de ter aquele espaço. Eu entendo a minha necessidade, por exemplo, de naquele momento não ir naquela festa que um amigo me chamou. Porque eu não quero. Simplesmente eu tô cansada, não quero ir. Então eu não vou naquilo e eu vou guardar esse tempo pra mim. Então eu vou entender que naquele momento aquilo é importante pra mim. Então na hora de comunicar pro outro, eu vou saber dizer que, olha, eu estou comunicando que nesse momento eu estou acabando e eu quero ficar aqui comigo e que não é pessoal, mas é porque eu estou ouvindo e estou me respeitando. E se torna uma comunicação muito mais fácil, porque ela não é direcionada, ela não é agressiva, né? Ela é uma questão de necessidade, eu estou ouvindo a minha necessidade, que é super, super, super importante. Mas, gente, para facilitar ainda mais, e eu gostaria muito de ter esse momento de ler esse livro para vocês, uma coisa que eu acho muito importante também é inspirar, que nós ouvimos a nossa criança interior e que nós damos vazão a elas, mas entendemos que também, quando ouvimos as nossas crianças interiores e quando damos a vazão da comunicação dos nossos pequenos, é que a gente às vezes os transforma em superstars, né? A Sofia ganhou esse livro, que eu estou quase morrendo do coração com esse livro, tá? Esse livro ela ganhou dos tios dela que moram em Boston, né? O irmão do meu marido mora em Boston e eles são, assim, maravilhosos, incríveis. E eles sabem que a Sofia tá nos 2 anos de idade. Falaremos em outro vídeo disso, delicinha pra quem tem filho de 2 anos de idade. Mas enfim, 2 anos de idade, que é a época dos famosos tantrums, né? Que a gente chama em português das birras. Aquelas crianças que vai no mercado, joga tudo no chão. Então, gente, tamo junto, né? Que é quando a criança começa a aprender a lidar com as suas emoções. Se somos adultos hoje, que até hoje não sabemos lidar com as emoções, vá lá as crianças, gente. Achar que a criança de 2 anos de idade não vai ter momentos difíceis de birra, só por Jesus, né? Se somos adultos, estamos aprendendo, vá lá criança. Então, é muito importante entender que as crianças na cidade estão sendo expostas a um número enorme de emoções, tá? E que elas estão ali aprendendo a lidar com essas emoções. O que eu falo pra minha filha? Fique mesmo, filha. Dá a birra que você quiser nesse momento aqui. Eu tô aqui do teu lado.
o behavior, né, que é o que a gente fala aqui, a tua atitude, se você me tratar mal, se você me bater, você bater você mesmo, não é ok, tá? Isso eu não vou permitir. Agora, quer deitar no chão e chorar, achar que tá o pior dia do mundo? Fica à vontade, filha, porque agora, se você não tiver isso nesse momento, quando você crescer, você vai querer ter. Então, vamos aproveitar nesse momento agora, que ninguém precisa consertar a criança interior, né? Você tá aí trabalhando na criança, tá tudo certo. Então, entender que nossos filhos, nessa idade, passam por isso, e nós... Tá? Se não tivermos essa oportunidade de darmos as nossas birras, os nossos pitis quando criança, a gente cresce e a gente faz o quê? A gente dá piti depois de adulto, né? Então, assim, a gente deixa as crianças dar piti, tá, gente? Esse é o meu conselho, não quer dizer que eu tô super certa, mas é assim, pelo menos, que eu lido. Quer dar piti, dá, não bater a cabeça no chão, não vai rolar, bota mofada, mas vai ficar e vai ter o momento de expressar suas emoções, sim, né? Porque isso é importante. Mas, assim, eu quero muito mostrar esse livro pra vocês, porque eu quase morri do amor por esse livro e eu tenho que dividir com vocês porque eu tô louca. Mas enfim, eu vou dar uma lida nele, ele tá em inglês, tá? E a minha tradução não elabora essas coisas, mas basicamente eu vou fazer um belo resumão aqui, vou mostrar as fotos pra vocês. Meu Deus, que coisa mais linda. Então o nome do livro é esse aqui, é A Birra que Salvou o Mundo. Olha isso. A Birra que Salvou o Mundo, pela Megan Herbert e Michael Mann. Esse aqui, tá? Vou ler assim, tomara que um dia isso caia neles, porque eu achei tão lindo esse livro. Ai, meu Deus. Bom, pra começar, a personagem principal é a Sofia, o nome da minha filha, dá pra acreditar, a coisa mais linda do mundo. E ela conta a história que um dia ela estava em casa, literalmente, ela estava fazendo nada em casa e ela, de repente, um urso polar veio e bateu na porta da casa dela. E ele falou pra ela que todo o iceberg que ele morava, né, tinha acabado de ser derretido. E ele queria que a Sofia ajudasse ele. Aí, gente, a Sofia falou assim, não, lógico que não. E aí, o urso falou assim, bom, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, na verdade, porque eu não tenho pra onde ir. Aí tocou a campainha de novo. Quando tocou a campainha, um pessoal de outra cidade falou, olha, estamos chegando aqui, Sofia, a gente não tem pra onde ir. Olha a história. E aí eles falaram aonde a gente morava, os oceanos encheram e a gente não encheu o nosso país. A gente não tem mais pra onde ir. E aí a família inteira entrou na casa da Sofia. Olha a cara da Sofia, tipo assim, oi, o que tá acontecendo aqui? E aí, gente, um monte de gente foi chegando na casa da Sofia, ó. Os bimbons aqui são a campainha, né? Olha aqui, ó. Foi passarinho, foi gente, foi leão, foi tigre, os bichos tudo chegando na casa da Sofia. E de repente... Ela conta aqui, né, basicamente que tinha abelhas na casa dela, tinha um flamingo, um flamingo bonitinho, Flamengo, né, Flamengo, aí tinha o tigre, tinha as pessoas que estavam lá, tinha os fazendeiros, eu sei que tinha um monte de gente na casa da Sofia, e ela assim, o que tá acontecendo, né? E eles todos olhavam pra ela e falavam assim, você não vai me ajudar? Né? Você pode ajudar a gente? E diz que ela ficou com essa cara de paisagem e falou assim, gente, eu sou só uma criança. Eu não consigo ajudar. Deus, que linda mensagem. Eu sou só uma criança. E aí ela pensou, eu só estou me sentindo estressada, eu quero fechar a porta e eu tô pé da vida porque não tem ninguém aqui que pode fazer alguma coisa. E ela literalmente ficou no seu quarto o dia inteiro, tá vendo? Ela ficou aqui, ela falou assim, eu não vou resolver porcaria nenhuma, ela pegou a guitarrinha dela aqui e ficou assim, eu não vou poder fazer nada, mas como é que eu posso fazer pra mandar eles tudo embora? Basicamente isso que a Sofia queria fazer. Aí, ela viu que ela não tinha nada pra fazer, mas ela tinha que ajudá-los. E ela percebeu que na hora que ela saiu do quarto dela, que todo mundo tinha uma placa, tá vendo? Vamos proteger o que a gente ama, não tem planeta B. E de repente ela entendeu que fazer o bem não ia custar nada pra ela. Ai, meu Deus, esse livro. Ai, meu Deus. Aí, gente, ela percebeu que compaixão era a chave da resposta dela. E que ela tinha que chamar ajuda. E ela falou, vambora, vamos lá para os nossos governos reclamar. E ela subiu em cima desse bicho lindo aqui, desse urso, um monte de placa, né, de ajudar o planeta. E ela foi lá dentro e pediu uma senha, né, dentro desses lugares, tipo poupa-tempo, né, gente? Aqui, ó, aqui também tem poupa-tempo, isso aqui é dos Estados Unidos, não é a mesma coisa. Foi no poupa-tempo, os bichos tudo aqui esperando ela, a gente precisa resolver, preciso de um horário com um político para conversar sobre isso. E eles falaram, olha, pega o número e espera. E aqui foi a espera da Sofia, gente. Olha o tanto de tempo que a bichinha ficou esperando com o povo lá, né? Ela jogando bola, fazendo isso, o tigre com fome. E aí foi o que ela falou assim,
Gente, eu tô tentando fazer as coisas, mas ninguém tá me deixando, né? O tigre tá com mais fome, o flamingo já chegou no seu limite, o ursinho tá muito quente e as abelhas não estão conseguindo fazer nada. Alguém precisa me ajudar, né? Por favor, né? Tem alguém que possa me ajudar aqui. Aí ele fala, olha, a gente vê que você está brava, mas não tem nada que a gente possa fazer. E aí fala que a Sofia se sentiu super mal, né? Muito pra baixo, que ninguém podia ajudá-la e ela começou a chorar. Começou a mostrar que aí os amigos dela começaram a aparecer para ajudar. E ela começou a perceber que tinha várias partes que não estavam sendo cuidadas do jeito que deveriam. E ela começou a ficar brava. E aí ela começou a sentir que ela estava esperando, que estava muito difícil e que ela percebeu no final de tudo que ela está tendo uma oportunidade para dar uma voz para todo mundo que não tem voz. Olha a criança interior aqui, meu Deus. Ai, que lindo. Olha, gente. Olha que lindo. E aí ela vai e fala, bota a placa bem grande, fala, eu quero fazer alguma coisa sobre o clima, né? Alguém me ajuda. E ela falou assim, se uma pessoa está sofrendo, todo mundo está afetado, né? O nosso planeta é a nossa casa e a gente tem que proteger isso. E ela foi na frente, ela ignorou a linha e ela foi com muita vontade. E aí o político, né, aqui no caso, falou, olha, o seu sentimento é muito bonitinho, mas com isso você não pode fazer nada, né? A gente está fazendo tudo que a gente pode, né? E assim, você não vai entender porque você é uma criança e eu vou te mandar um papel e aí a gente vai tentar olhar quando dá tempo. E aí ela ficou brava. Olha, já ouviram a criança interior brava, gente? Toma essa, né? E ela começou a ficar brava, e ela ficou tudo vermelho, ela entendeu que ela tinha que fazer alguma coisa e ela ficou muito brava porque ela começou a ter muitas emoções muito fortes, né? E falando, a gente tem que fazer agora, eu estou muito brava, eu tenho um propósito, eu estou muito brava. E aí ela foi e ela gritou e ela falou tudo que ela tinha que falar. Ainda bem que o grito é colorido, né, gente? Que a gente às vezes não sai colorido assim não, né? Mas segura essa. E aí ela começou a gritar e ela falou assim que ela precisaria de mais gente perto dela. O livro inteiro rima, gente, a coisa mais bonitinha. É que não dá pra ler inteiro, mas é uma graça. E aí ela foi e começou a fazer. Ela começou a dar aula, ela falou com oficiais, ela falou mais e mais pessoas e ela foi conseguindo mais e mais pessoas do lado dela. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. E aí os amigos dela, todos aqueles que estavam precisando, conseguiram alguma ajuda. Olha que bonitinho! E aí ela conseguiu ver que eles falaram que voltariam para visitar, mas que agora eles iam voltar porque eles conseguiram ajuda. Então ela conseguiu ajudar eles, né? E aí ela só deixou o urso em casa, como vocês podem ver, e continuou fazendo as coisas dela, porque ela tinha muitas coisas para fazer. E aí o livro, gente, entra em cada um dos problemas que essas pessoas todas aqui do livro que tinham procurado ela foram atrás dela. Então, falou de toda a parte do aquecimento global, né, da mudança climática, fala um pouco dos ursinhos, né, explica, gente, esse livro é uma fofura. Fala um pouquinho das famílias, né, que são áreas tropicais que perderam as suas casas ou estão, né, quase perdendo por causa da elevação dos oceanos. Fala também das abelhas, né, que são os animais aí mais importantes do mundo. Falam também dos flamengos, né, vão falando de todos os problemas aqui, né, as tartarugas marinhas, coisa mais linda. Vai falando também dos fazendeiros da Síria, também que passaram por muitos problemas. Vai falando de vários tipos, né, de pessoas e problemas que teve. O tigre, né, de Bengala. E aqui vai explicando todas as coisas que acontecem no nosso planeta, nesse momento, que estão aí causando tanto furor e tanto problema. E esse livro, então, para mim, ele vem para me ajudar a fechar esse nosso vídeo, do entendimento da nossa criança interior. Porque muitas vezes a nossa criança interior, e assim como os nossos pequenos, eles vão demonstrar suas emoções na birra. Eles não vão trazer todas as nossas emoções bonitinhas num prato de prata. Eles vão trazer muitas vezes as nossas emoções da pior forma possível, porque precisam ser ouvidas. E se nós não ouvirmos essas emoções aqui, a gente deixa de sentir e de salvar o planeta que a gente vive, de todas as maneiras. Porque se existem emoções que não são sendo trabalhadas, gente, se a gente não tá olhando para elas com carinho, elas vão trazer uma coisa chamada birra pra gente poder trabalhar. E com os nossos filhos é exatamente a mesma coisa. Uma birra, muitas vezes, quer dizer que eles entenderam que eles têm o lugar deles, quer dizer que eles estão se ouvindo.
Quer dizer que eles estão percebendo a sua necessidade, estão trazendo a voz deles pra gente. E quantas vezes a gente acaba e quer queimar ou quer acabar com a voz deles, porque a voz deles não é socialmente responsável ou educada ainda. Quantas vezes calamos as nossas vozes, tendo coisas importantes para falar e fazer? Quantas vezes deixamos de lado isso e não cuidamos dessa criança interior e simplesmente a fechamos porque é feio da birra? Então, meu conselho, meus amores, hoje, deem birra. Ouçam mais vocês mesmos. Coloque para fora tudo isso que precisa ser colocado. E a birra não precisa deixar de ser respeitosa de jeito nenhum, porque nós agora temos mais idade para entender que nós não precisamos ser desrespeitosos. Mas a birra, muitas vezes, é a necessidade da nossa alma de colocar coisas para fora. É a necessidade, muitas vezes, de conectar com problemas que são muito maiores que a gente e que simplesmente nos sentimos impotentes em lidar com eles. Então, meu conselho para todos nós é que tenhamos mais momentos de birra, para que mais possamos permitir os nossos filhos a terem os momentos de birra, para que eles cresçam também, entendem que suas vozes possam ser ouvidas, assim como as nossas. Então, entrem nessa, ouçam mais, deem mais carinho para essa criança interior, e assim juntinhos a gente vai fazendo o mundo melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês são pais, sabe qual é o conselho que eu dou aqui pra gente dar um pouquinho de risada? Conta um pouco das birras, conta mais as coisas que estão acontecendo em casa. E se não são pais ainda e perceberam as birras que vocês estão dando aí no coração de vocês, tragam as histórias, escrevam aí embaixo pra gente, toca o sininho, tragam os amigos e lembrem que a gente tá junto nessa. Mais uma vez, muito obrigada por me ouvirem. Eu faço mais uma vez uma menção linda a esse livro, A Birra que Salvou o Mundo. Lindo, 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 desses autores lindos que estão aqui. E eu espero ver vocês muito em breve de volta. Grande beijo no coração, então. Para um mês aí, uma semana, um dia de bastante birra produtiva. E assim a gente vai salvando o mundo. Beijo!